Olá, senhores, como vossas magnificências reverendíssimas estão? Hoje vou trazer mais uma vez pra cá pro canal Tokyo Ghoul. A música do Enigma deu muito bom aqui, vocês pediram bastante, vocês se amarraram. E com certeza, como vocês sempre pedem, eu sempre faço, nós vamos ter sim uma série Tokyo Ghoul aqui no canal, porque deu muito bom e vocês se amarraram. E eu percebi duas coisas pelo comentário de vocês no vídeo, que Tokyo Ghoul não é um shonen clássico, é outra parada, pode ser um isekai, não sei muito bem, eu vou entender melhor com o vídeo de hoje. E dois, o mangá é infinitamente melhor que o anime. Vocês, cara, quando eu falei, vou ver o anime, não, vocês definiram que eu não vou ver o anime, e sim ler o mangá, porque parece que o anime distorce completamente a história, parece que o anime só quer tornar edgy. Talvez o anime torne o mangá esse shonen de briga de poderzinho, coisa que pelo visto o mangá não é. E eu vou entender completamente a história, a história do personagem Kaneko, vou fazer piadinha, Kaneko, piada, humor, Kaneki. Eu vou ver melhor a história dele hoje, aqui, nesse vídeo que foi patrocinado. Sim, uma pessoa falou assim: Marcos, você vai assistir esse vídeo aqui hoje, que foi um amigo de longa data aqui no canal, um amigo que era inscrito e se tornou um amigo meu mesmo, que é o Cavinho, KVZ. Então, galera, como eu já falei aqui no canal, vídeo de react é muito difícil patrocinar, principalmente quando eu trago músicas, porque eu sempre tomo direitos autorais. Já tentei falar com os músicos, mas é muito difícil esse contato. Então, a forma que eu consegui de fazer o canal ser financeiramente viável foi trazer os vídeos patrocinados. Nós já temos os donates, vocês sempre fazem donativos aí que ajudam bastante o canal, me ajudaram a comprar microfone, câmera, fone, mas os donates não são vídeos patrocinados. Os donates eu sempre dou um carinho especial, sempre olho, eu tô anotando todos os donates que eu fiz, eu ainda vou trazer, tem muita coisa de Bleach que eu tenho que trazer por causa dos donates, mas o patrocinado com certeza eu vou trazer o vídeo que você está pedindo. Eu peço R$30 para fazer um vídeo patrocinado, não valeu demais, ou no QR Code da tela, e você pode me pedir até ali 10 minutos, um vídeo ou uma música que você queira. E agora eu estou fazendo o patrocinado Plus, que você pode pedir até 25 minutos, e você também pode mandar um vídeo de até 1 minuto, ou um áudio, ou escrever um texto, para que eu traga aqui ao vivo no React. Ao vivo não, né? Isso aqui no React, para eu entender o porquê você gosta tanto dessa música, dessa obra, desse vídeo. E é uma forma que eu consegui também de trazer vocês para dentro do meu canal, para dar voz a vocês, porque eu gosto muito de tudo que vocês escrevem, tudo que vocês falam aqui nos comentários. E agora eu trago vocês para a tela. Vamos ver o que o Cavinho, o Cavicchiolis, falou sobre este vídeo que ele pediu hoje. Vamos lá. Fala aí, meu querido. Opa, família, Cavinho falando aqui com vocês. E eu decidi patrocinar esse vídeo pro Marfel, por causa que, na minha visão, é um bom vídeo para ele começar a conhecer o Kaneki e ver como que é a obra de Tokyo Ghoul, que, na minha opinião, é uma das melhores obras já feitas, a minha obra favorita, assim, parada. Eu acompanho essa obra desde criança. Foi, inclusive, Tokyo Ghoul que foi o primeiro mangá físico que eu já ganhei, primeira roupa de anime foi de Tokyo Ghoul. E é um negócio que realmente vive no meu coração, assim, eu adoro demais Tokyo Ghoul. E esse vídeo, uma tragédia chamada Kenkaneki no Cal, eu acho que é um bom vídeo para introduzir nosso amigo Marfel aí, nosso amigo Marcos, para o mundo de Tokyo Ghoul. Muito obrigado, meu querido, e com certeza eu vou adorar conhecer. E normalmente é isso, né, cara? Esses animes que nos marcam, normalmente é ali na pré-adolescência que a gente começa a conhecer. Pra mim foi Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho, que me marcam até hoje, principalmente o Hakusho, que é meu anime favorito. E é isso mesmo, vamos ver o porquê o Cavi gosta tanto de Tokyo Ghoul agora. Então, agora vamos sim para uma tragédia chamada Kenkaneki, do Cal. Vou me inscrever agora no canal do Cal. Se inscrevam no canal do Cal e se inscrevam no meu canal, por favor. Vou deixar aquele likezão pro Cal. E agora sim, vamos ver o vídeo e ver o que nosso menino Kaneki tem a nos oferecer.
Vai lá, Cal. Oi, sentindo saudade? Cara, isso foi Fala, muito meu querido. vergonhoso. Se você tá nesse canal há um tempo, deve saber o quanto eu gosto de Tokyo Ghoul. Porém, quando você lembra dele, você não se lembra dos dilemas éticos e morais, dos humanos tendo comportamentos monstruosos enquanto os monstros têm comportamentos humanos. Você lembra de um capítulo inteiro de série. Mas eu acho que todo mundo já entendeu o quanto Tokyo Ghoul é uma Sério obra mesmo? incrível, mesmo que o próprio autor não considere exatamente uma obra bem sucedida artisticamente. Mas o que mais me abre os olhos é que Tokyo Ghoul é uma das pouquíssimas obras onde as pessoas genuinamente gostam do protagonista. É comum você... Achei interessante que ele falou não é bem sucedida artisticamente. Esse artisticamente não é bem sucedido, você pode pensar em questão financeiro, em questão de números, mas artisticamente, será que ele não ficou satisfeito com o fechamento da obra dele? Você vê em animes como Naruto, Shingeki, Boku no Hero e vários outros animes, pessoas que torcem para ver personagens secundários, ou que acham um protagonista sem sal. E podem me jogar de um penhasco, mas eu arrisco dizer que Tokyo Ghoul merecia estar ao lado de Vinland Saga, Berserk, Vagabond. Eu genuinamente acho que o Kaneki é um dos personagens mais bem escritos de toda a ficção. A questão é que quando se fala sobre Tokyo Ghoul, o Kaneki é construído não só como um personagem, mas como vários. Então eu vim passar ao máximo a minha experiência, a visão dos fatos e a sensação que eu tive pra vocês, como se vocês pudessem ver a obra pelos meus olhos. Então vamos começar. Nós temos o Kaneki humano do começo da história. Ele é uma criança solitária, traumatizada e que age incrivelmente normal. Ele é inocente, tanto que caiu na armadilha da Rise e aconteceu tudo isso que vocês já sabem. A questão é que esse Kaneki tem o que chamam de crença limitante. E eu não quero parecer coach, como dizem nos comentários, eu não tô aqui pra fazer um vídeo motivacional, mas eu queria mencionar isso. Esse Kaneki, ele é muito mais forte, ágil, inteligente do que ele pensa, mas desde criança ele vem com a mente de preferir ser machucado do que machucar os outros. Interessante, ele não é uma questão... Ele falou crença limitante, eu tava pensando, assim, me passou pela mente uma coisa meio síndrome do impostor, que o cara é bom ou ele é capaz de fazer o trabalho, mas ele sempre acha que não é. Mas ele tem uma crença ali dentro dele, não é simplesmente pela cabeça dele achar que ele não é bom o suficiente, mas ele não pode passar de um certo limite. Que não me entenda errado, é uma crença legal. É incrível ser uma pessoa boa, mas quando a gente olha mais a fundo no passado dele, você nota que isso era só um meio de se proteger. Ele não pedia nada pra mãe dele porque ela batia nele, não porque ele não queria atrapalhar ela. Ele ficava quieto na dele até quando a tia o destratava, porque se o reagir vai ser pior. E essa é a mentalidade que muita gente tem na vida. Agora você deve estar pensando, esse cara tá louco, de onde é que ele tá tirando isso? E simples, lá pro capítulo 61, Kaneki é sequestrado e torturado. Nessa tortura ele é obrigado a contar em contagem regressiva, de 7 em 7 começando do 1000. Isso tudo pra manter a consciência dele enquanto a tortura acontecia. Ele foi injetado através do olho pra que pudesse ser torturado normalmente, já que essa injeção fazia a carne dele poder ser ferida normalmente como um humano. A tortura acontecia e quando acabava esse feito ele era alimentado. Ele se curava e recebia outra injeção, então o processo reiniciava de novo e de novo. Durante Entendi, cara. Que criação de mundo boa, né? Então, ele por ser um Ghoul, ele não pode ser machucado. Aí essa injeção fazia ele poder ser machucado. Por isso que tem vários dedos dentro daquela caixa, né? O cara corta, tortura ele, depois deixa ele se regenerar, pra depois aplicar de novo. E uma tortura que durou até ele ficar maluco. As pausas, o Kaneki revira sua mente em busca de algo para se distrair da realidade. E nós vemos o porquê o Kaneki é como ele é. Ele cresceu sem pai, perdeu a mãe, foi extremamente maltratado, não só pela falecida mãe, como também pela tia. A Rise começa a falar da vida do Kaneki, como sorte não existe, e são só ações as quais ele podia ter mudado. Ela fala que todo o mal do mundo é causado pela falta de habilidade, pela incompetência, que tudo o que aconteceu com o Kaneki é culpa exclusivamente dele. E vocês já jogaram Far Cry 3? Eu sei que parece do nada, mas não faz sentido. Mas um dos pensamentos do vilão mais marcante da franquia, e que por acaso é o que marca ele, é que insanidade não é tomar atitudes estranhas, e sim fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, em meio a esse mar de dor e emoções, o Kaneki percebe isso. Se agir bem, se agir o melhor possível só fez ele perder tudo que construiu até agora, ele não vai mais agir assim. E o que mais me pega é que ele não ganhou poder, ele não ficou exatamente mais forte após a tortura. Sim, Ghouls ficam mais fortes após serem quebrados mentalmente, mas o quão quebrado mentalmente ele estava não se compara com o quão quebrado um Ghoul precisa estar, entende? Então ele faz algo que podia ter feito desde o início para se salvar. Após se quebrar mentalmente de forma grotesca, ele quebra a cadeira e se revolta contra o seu agressor, dando origem àquela cena tão aclamada. Mas essas são as primeiras duas camadas dele. Entendi. Ele sempre teve um potencial alto, mas devido aos traumas de infância, ele se limitou bastante e tornou essa pessoa gentil, dessa pessoa que não atravessava a linha da violência. Até que ele foi quebrado mentalmente. O Ghoul é esse espírito faminto, né?
até que ele se tornou esse Gol depois dele ter sido torturado por diversas vezes. O Kaneki humano e o Kaneki Gol. Enquanto o Kaneki era um garoto comum, traumatizado, porém normal, agora como Gol ele tá mais traumatizado ainda e muito mais agressivo. Ele de certa forma é o mesmo, porém é como se você mexesse na programação dele para que sempre que alguém apresentasse o mínimo de perigo, ele reagisse com o máximo de violência. E isso é mostrado no arco em que ele segue com a sua própria organização. Que em um dia ele ameaça o Tsukuyama com todas as forças caso ele tente fazer algo, e no outro ele tá sendo o irmão mais velho pra Hinami. Não é querendo pagar de psicólogo, eu sou completo incompetente, mas dá pra ver que ele lida com uma síndrome de estresse pós-traumático muito forte, onde a resposta ao trauma era a violência. Avançando mais no tempo, ainda em Tokyo Ghoul Base, nós vemos outra camada do próprio Kaneki. Uma coisa que ele nunca contou é que atacariam diretamente Anteiko, o antigo refúgio dele. O lugar que ele mais se esforçava para proteger estava sendo atacado por um exército. E na sua frente estava Arima Kishon, o mais forte caçador de Ghouls. Bom, vou dar uma pausinha aqui pra entender. Nessa segunda fase do Kaneki, ele se torna Ed, mas não malvado. Ele tem seus rompantes de violência, mas continua sendo uma pessoa boa. E aqui a gente vai entrar numa outra parte. O que aconteceu, mas o que acontece na mente dele é que ele não queria proteger os seus amigos. Não exatamente. Ele queria se proteger de ter perdas. Todo esse salto mental foi pra nada, porque no fim ele não mudou. Ele só ficou mais forte. E assim, na mente dele, suas duas versões feitas até agora somem. E esse é o fim do King Kaneki que conhecemos. Durante toda a sua vida ele andou em círculos sobre o mesmo conceito, mas o que mais me pega até agora é que o Kaneki não ganhou nada. Ele só perdeu. Ele perdeu a mãe, os amigos, entes queridos, e agora ele perdeu a vida. Ele morre. Mas o tempo Mas passou, passa bem. Todo mundo viveu acreditando que o Kaneki tinha morrido, até que veio o Tokyo Ghoul Re, que vinha contando uma história nova. A história que antes era contada pela visão dos Ghouls, agora é vista pela visão dos Pombos. Mas não só isso, mas na visão dos Quinks, que são o esquadrão especial da CCG. E são basicamente Ghouls com um tempero a menos. Então rola esse preconceito com eles e os membros normais. Inclusive esse preconceito acontece mesmo entre os próprios Quinks, para com o líder deles, já que há um rumor que ele não é um deles, e sim um Ghoul. Esse que é o Raize, que caso não tenha dado pra notar, é o Kaneki, que sofreu uma lavagem cerebral forçada, mas isso é assunto pra outra hora. A questão é que o Raize reseta o Kaneki pra onde ele era no começo, sem trauma algum. Na verdade, eu diria que ele é até mais são do que esse Kaneki, tanto que no próprio início do mangá ele se impõe muito mais, mesmo contra seus superiores. Então ele teve uma amnésia dissociativa. Não, mas ele foi torturado até chegar nesse ponto. Você raramente vai ver o Kaneki aumentando o tom de voz ou desafiando alguém. Uma coisa que ele se torna muito comum é ver o antigo Kaneki se manifestando no Raize. E cara, esse é meu arco favorito na história de Tokyo Ghoul. Então ele ganha uma dupla personalidade. Então aí já é um transtorno dissociativo de dupla personalidade, é isso? Inclusive, ver ele tão feliz é o que traz um debate importante pros antigos amigos dele. Tanto que chega um momento onde ele e a Touka se veem. E eu não preciso dizer que é basicamente amor à primeira vista da parte dele. Mas então surge uma dúvida. Eles deveriam tentar trazer o Kaneki de volta? E a Entendi, então ele foi resetado, ele teve essa amnésia dissociativa. Mas ainda assim, os amigos dele sabiam que ele era ele, só que ele teve um novo nome. É isso? A resposta da Touka é que não. Ela disse que ele tá muito mais feliz agora do que estaria vivendo com Ghouls. Então eles decidem não contar nada ao Raize, deixando ele viver sua vida. Um detalhe que nos é mencionado é que o Kaneki sempre mente pra manter a felicidade dos outros. E o jeito de saber que ele tá mentindo é que ele esconde o queixo com a mão. No capítulo 8 ele fala que realmente tá feliz vivendo desse jeito. E bom, ele tá tocando o queixo. A verdade é que ele sente que toda a sua vida atual é uma mentira. Ele tem um pai, uma mãe e até filhos de mentira. Relendo a história agora, você realmente sente que falta uma peça. Talvez o que eles chamem de Vale da Estranheza, sabe? Como se todo mundo ali estivesse atuando, o Arima e a Akira atuando fingindo não saber o que o Raize é, e o próprio Raize atuando fingindo não saber do que se trata. Sem falar que cada um dos Quinks tem seu próprio segredo. Inclusive, a história começa com outra chave importante, um momento que a gente vai guardar conosco. Graças à rebeldia do Uri, o Sasaki remove o posto de líder da equipe dele e entrega pro Shirazo. Por dois motivos. O Uri precisava aprender a seguir mais as ordens, e o Shirazo precisaria de uma grande responsabilidade para aprender como levar as coisas. É um truque simples usado com crianças. Quando você tende a entregar a responsabilidade a elas, elas tendem a tentar ser mais responsáveis, para corresponder às suas expectativas. E isso é uma chave que vai ser lembrada em breve. Até agora temos o desenho que o Kaneki fez, o toque na bochecha e a responsabilidade do Shirazo. A estratégia dele funciona, tanto que o Shirazo arrasta Saiko pra missão. Essa que era alguém que não via a luz do sol fazia um tempo. E por fim eu quase esqueci de mencionar. A partir de agora não temos mais o Kaneki, temos o Mutsuki, que digamos que é um espelho do Kaneki. Ambos têm dificuldade em controlar o próprio olho, por isso usam tapa-olho. Ambos não têm os pais,
mais. E por fim diziam que o Kaneki tirava um gol fêmea, enquanto o Toro, bom, vocês vão ver. Mas semelhanças só uma menina apareciam que se enquanto eu veste conto mais. de menino? Um tema muito recorrente na história do Toro é abuso. Claro que na do Kaneki também é de certa forma, mas enquanto na do próprio é mais psicológico, o abuso na do Toro é mais questão física. Tanto que por escolha própria ele decidiu esconder seu sexo das pessoas ao redor. É como se fossem dois lados da mesma moeda, sabe? Enquanto o Kaneki Basicamente, o Tokyo Ghoul não é sobre gols, né? Nessa briga de monstro com poderzinho. É sobre traumas, e traumas profundos. é uma pessoa boa criada por um mundo ruim, o Toro é uma pessoa ruim criada por um mundo bem mais ou menos. Enquanto o Kaneki odeia o mundo, o Toro odeia a si mesmo. Mas isso seria resumir Legal, demais. Com o decorrer interessante. da história, Toro vai criando uma admiração não saudável em relação ao Raizen, que é basicamente o herói dele. Sempre que ele precisa de ajuda, quem o salva é o Raizen. Inclusive, nesse momento que ele salva o Toro pela primeira vez, é mais uma das surras que o Kaneki leva. E se vocês verem a obra, ele mais perde do que qualquer outra coisa. O Raizen sempre teve esse dilema. Se ele se soltar demais, o Kaneki toma conta. E se isso acontecer, talvez ele seja apagado. Mas no meio de uma luta, ele decide só não ligar pra isso. Ele decide proteger quem ele ama, independente do custo. E graças a isso, o que acontece? Ele ganha. Mas não o suficiente. Tá. Como assim ele ganha, mas não o suficiente? Ele venceu o inimigo na frente dele, mas a Hinami, uma Ghoul, que era basicamente a irmã mais nova pro Kaneki, foi levada como prisioneira. E agora ele tem um dilema interno, porque enquanto ele tem a Hinami como prisioneira, alguém que pode ser um ente querido, ele continua tendo que lidar com as memórias do Kaneki aparecendo cada vez mais. É como se tivessem duas doenças lutando pra ver quem te mata primeiro. Ao mesmo tempo disso, ele tem a Akira, que quer vingança contra a Hinami. Vingança essa que é sem sentido, já que a Hinami matou o pai dela, porque o mesmo tinha antes matado o pai e a mãe da Hinami. Mas isso abre um gancho pra outra pessoa muito importante ser apresentada. Isso aí é o ciclo do ódio. Fiquem de olho nele. Acho que fora o Kaneki, esse carinha aqui é o meu personagem favorito junto da Eto. Claro que também tem os membros dos Quinks, mas aí não tem como todo mundo ter top 1 no meu coração. E você lembra do Shirazo? Lendo a história agora, aos poucos você vai notando que cada vez mais as pessoas vão colocando mais e mais pressão em cima dele. Como eu disse, ele é uma peça importante pra tudo isso. Então, recapitulando, ele virou o líder da equipe pra ser mais responsável. Desde então ele ganhou uma responsabilidade muito maior do que poderia levar. O Uri constantemente bota a pilha na cabeça dele, e ainda mais a gente descobre que a irmã dele sofre de uma doença ter burnout, de excesso ele. de secreção de células RC, que não tem nenhum tratamento conhecido, e graças a isso ele constantemente precisa de dinheiro pra comprar inibidores. O Shirazo é só um cara normal, tanto que quando ele conseguiu a sua primeira arma após ter matado um Ghoul, ele não consegue usar, porque ele vê uma vida que ele tirou ali. Mesmo que seja um Ghoul, aquilo já foi uma criança uma vez, já teve pais, avós, e toda essa pressão nos leva ao nosso próximo ponto, a invasão da família Tsukiyama. E é aqui onde tudo começa a acontecer. Mais uma vez, a bondade limitadora, que pelo visto também é tema dentro do Tokyo Ghoul. O Kaneki se separa do grupo dele e sobe ao topo da torre comercial. As lutas começam, e lembra do Furuta? Aqui é onde começa o show dele. Ele vê seu colega morrer pra um Ghoul e fica claramente abalado. Quando esse mesmo Ghoul vai atacar, ele simplesmente coloca o seu colega na frente e usa ele como escudo humano, só pra depois matar ele com uma serra elétrica. Ao mesmo tempo que isso acontece, outras coisas rolam. O Sasaki tá perto de finalizar o Tsukiyama, porém perde o braço. Os Quinks se deparam com o Noro, um Ghoul com uma regeneração gigantesca. Mas por enquanto, vamos focar só no Sasaki. A dor de perder um braço faz ele lembrar de algo. Do nada, Lembrou ele é o dominado nome por uma do- tristeza incabível. Aquele monstro me lembrou o nome do Boku no Hero. Lembrando de um verso enquanto olhava pra quem atacou ele, agora estando tão indefeso. Minha doce alma apática, seus pais não te criaram direito. Ele se encontra de novo em sua mente. O Raize é olhado por Kaneki enquanto ele o despreza. O Raize começa a estrangular enquanto fala coisas sem sentido. Ele volta a receber as memórias do Kaneki, de sua mãe o batendo. O refúgio do pequeno Kaneki eram sonhos, e o último que ele teve se chama Raize Sasaki. Então temos um painel onde ele diz boa noite ao Raize, falando que já cansou de sonhar, enquanto seu cabelo se torna completamente preto. Ele volta pra luta e realmente são quadros incríveis. Durante a luta, Eto nota que realmente se apegou ao Kaneki, só para perder metade do corpo e cair do prédio, mas ela não morreria só com isso. Graças a essa deixa, o Kaneki aproveita para se alimentar dos restos dela. A missão acabou. Ele joga o Tsukiyama, que era o principal alvo do prédio. Ele volta para ver sua equipe e durante tudo isso que aconteceu, o Shirazo morreu pro Noro. O Ori diz que o Shirazo queria ver o Sasaki. Se talvez ele tivesse chegado mais cedo, ele ainda estivesse vivo. Mas o Kaneki só pergunta se agora é culpa dele, já que quem estava lutando ao lado do Shirazo era o Uri. Ele diz que todas as perdas nesse mundo são devidas à sua falta de habilidade. Então se o Uri queria amaldiçoar algo, que amaldiçoasse a sua própria fraqueza. Ele diz isso e leva o Caraca, corpo ele junto com fala a sua mesma equipe. coisa que a sua partir tia. disso, a equipe dos Quinks se separam, principalmente o Sasaki, ou o Kaneki, como vocês preferirem. Ele se torna muito mais perverso e violento com Ghouls. Ele até para de visitar Hinami, que terá sua sentença de morte em breve. A partir de agora, ele começa a agir do lado do Furuta, e daqui pra frente tudo acontecerá. Agora temos mais uma camada do Kaneki. Antes tínhamos o próprio Kaneki traumatizado. Às vezes ele aparecia como
criança, às vezes como adulto. Então tivemos o Raize, que era alguém feito do zero, sem trauma algum. Agora temos o Black Reaper, é assim como gostam de chamar ele. Ele é mais agressivo, com você sendo humano ou ghoul. É difícil de entender quem é quem, porque ele tem que agir impiedoso, já que o Furuta tá em volta. Porém, ao mesmo tempo, parece que ele gosta de fazer o que faz. Ele gosta de ser impiedoso com ghouls, ele gosta de maltratar humanos, e assim ele começa a caçar a Eto. Sasaki e Furuta juntam provas e conseguem prender ela. E enquanto isso, lembram que eu disse que o Toro era um reflexo do Kaneki? Bom, o Toro acabou de ser capturado por um ghoul com uma fixação específica, mas esse vídeo não é sobre ele. Enquanto isso, em rede pública, Curioso a agora. Eto assume ser um ghoul. Enquanto escoltava ela para sua prisão, o Kaneki viu a cela onde ele esteve um dia, onde ele sofreu lavagem cerebral por tantos dias. Enquanto ele entrava em choque, a prisão começava a ser invadida, e nas câmeras de segurança, Raize Sasaki é visto abrindo celas. Assim, ele abre a cela da Hinami anunciando que vai ajudá-la a fugir. Ela bate nele, porque tudo até agora foi pra ele viver uma vida comum, mas Quando der umas pausas assim do nada é porque a internet caiu. Hoje tá difícil, mas vamos lá. fazendo isso, o Kaneki assinou sua própria sentença de morte. Durante sua fuga com Hinami, ele reencontra com a Arima e a Touka. Antes de ficar pra trás para que eles fujam, a Touka disse que vê ele depois. Ele fala que essa foi uma declaração tanto cruel, e assim começa o round 2 dessa luta. Mas diferente da primeira vez, o Kaneki não pensava nele como um inimigo. Ele se perguntava o que o Arima achava dele. Querendo ou não, mesmo torturando o Kaneki até resetar o cérebro dele, o Arima era como um pai pro Raize. E ele se pergunta que tipo de pessoa ele era, mordendo a mão que estenderam a ele. Ele se pergunta se o Arima tava com raiva ou desapontado. A luta continua e é Então, o Arima, que foi o cara que recitou o Kaneki ainda tem sentimentos e pensamentos do Raizen. Então o Raizen não se foi totalmente, mas ainda a consciência do Raizen, pelo menos as memórias do Raizen, tá ali dentro da cabeça do Kaneki. Claro que o Kaneki não tem chance alguma. O próprio Arima responde que ele teve 645 chances de matar o Kaneki só nesse começo. Esses papos de anime é muito maneiro, né? Eu tive 641 chances de te matar só nesse começo. Não precisa nem provar isso. Mas já, só pela moral de ter falado isso, o cara já dá pra ver que o cara é brabo demais. Mas optou por não fazer isso. Enquanto eles lutam, eu me lembro da conversa que o Raize teve com o Kaneki criança. A ideia dele era ajudar quem ele amava e morrer de uma forma legal. Agora, enquanto ele apanha, dentro da mente dele, ele vê seu amigo, o Hide. Ele diz o quão solitário se sente sem ele. E o Hide responde que pode não ser estiloso, mas o Kaneki deve viver. E assim ele volta a lutar. Num golpe, ele consegue quebrar a arma do Arima, que vai pra cima, mas para quando o Kaneki nota que ele não tem intenção de o matar. O Arima pergunta se o Kaneki realmente não tem nenhuma intenção de matar. Esse que responde que vai manter sua decisão, só pra ver o Arima cortando a própria garganta na sua frente. Antes de morrer, o Arima explica que a Hairo, Furuta e ele foram todos criados no jardim. Assim como o Kaneki era um meio ghoul, a Arima e os outros mencionados eram meio humanos. Eles têm reflexos extremamente apurados e fortes, mas em troca disso eles envelhecem muito rápido. Eles não têm Kagune e podem comer comida humana. Então, como último desejo, o Arima pede para que o Kaneki faça parecer com que foi ele quem o matou. E assim, aquele que sempre matou enquanto ansiava a morte, finalmente morreu. Nesse momento, após a morte de seu pai e mestre, Kaneki se tornou o ghoul mais forte do mundo. Enquanto fugia da prisão, ele vê a Eto, derrotada pelo Furuta, que tinha implantado a Kagune da Rize, assim como o que aconteceu com Kaneki um dia. E o capítulo termina falando que o título que ele recebeu hoje pertence a várias línguas, mas principalmente em maltês, que leva o título de mangá de Re, significa rei. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram, com Toro, com Furuta, a Eto, porém isso será assunto para mais tarde. Agora o Furuta se tornou o novo líder da CCG. No dia seguinte, o Kaneki acorda e se reencontra com a Touka. Mesmo agora que ele seja um criminoso nacional, esse não deixa de ser um momento refrescante. Tanta coisa aconteceu que tudo isso parece bem mais leve, mas isso não dura muito tempo, já que no mesmo dia o Kaneki funda uma organização focada em criar um mundo onde humanos e ghouls vivam juntos. E bom, para começar o novo arco com o pé direito, o Kaneki e o Furuta se encontram para ter uma conversa. O Furuta sugere algo. O Kaneki devia assumir a culpa e virar o vilão do mundo, para todos se unirem contra ele. O Kaneki corta o papo furado e pergunta se lá no começo foi o Furuta quem derrubou as vigas nele e na Rize. Ele confirma e começa a contar sua história. O Furuta nasceu no mesmo jardim que a Rize. Lá criavam dois tipos de produtos, meio humanos como Furuta, Arima e Rei, que são considerados falhos, e ghouls como a Rize, que servem para ter filhos. Eles tinham uma vida feliz um com o outro, porém uma hora ou outra ia chegar a hora dela cumprir o próprio papel. Então o Furuta ajudou ela a escapar. Ele se incomodou com ela desfrutando da liberdade e não ligando para ele, que se sacrificou. Então decidiu manter ela perto até esse momento
casamento onde ele é o líder do clã. Assim eles podem se casar. E bom, isso não importa porque mais coisa importante vai acontecer agora. Mas eu queria ressaltar como eu gosto desse arco final, porque o Kaneki e o Furuta não são tão diferentes. No fim, eles e todo mundo nessa história são só vítimas das circunstâncias. A questão é que atualmente esse Furuta se assemelha mais com o Kaneki da época após tortura. E esse é o legal de Tokyo Ghoul. Ninguém é mal por ser assim, como ninguém é exatamente bom por ser. As pessoas só são o que são. Porque aqui, se você é Ghoul, você é mal. E se você é humano, você é bom. Mas o contrário também acontece. Só depende do ponto de vista. Poucos são aqueles que são. Isso em roteiro se chama personagem esférico. Quando o personagem não é só uma coisa nem outra. Ele tem toda uma complexidade mental, toda uma complexidade histórica dentro da obra. São maus por si só. Eu diria que só alguns personagens aleatórios que não foram desenvolvidos. Por exemplo, a gente tem uma personagem querida, que é a Ai-Hei. Ela é uma meio humana que nem o Arima. E assim como o clã dela rotula, eles dois eram falhas. Quase como um peão de sacrifício, só que um peão muito absurdo. Mas pra Ai-Hei, o Arima era um peão que foi pro outro lado e foi promovido muito acima. E vendo ele assim, mesmo sendo uma sadística com Ghouls, do jeito que ela é, no fim ela só queria ser elogiada, assim como muitos outros. E algo que ressalta isso é esse arco. E um grande exemplo disso é o Taki e o Yomo. O Taki era um seguidor fiel do Arima, enquanto o Yomo teve a irmã morta por ele. Chega um momento onde eles conversam. Um não suportava a raça do outro, mas no fim eles acharam um ponto onde ambos concordam, que era que o Kaneki tinha o necessário para deixar esse mundo em paz. A conversa deles termina com o Taki dizendo que o café do Yomo era incrível. E isso que é tão incrível em Tokyo Ghoul, sabe? E agora vamos continuar, porque eu tenho mais exemplos para mostrar. É só a gente pensar, por exemplo, o maior, entre aspas, vilão. Entre aspas não, né? O maior vilão do mundo. Mas, assim, do mundo real, porque tem muitos vilões no mundo real, o Bigodinho, cara, ele era um artista frustrado. Então, por ser um artista frustrado, ele criou todo um movimento que a gente sabe onde chegou. Então, tu vê que uma coisa do ser humano, que é um artista frustrado, pode causar dentro do mundo, pode trazer consequências enormes. Então, esses pequenos traumas, essas pequenas questões psicológicas do ser humano, sendo desenvolvida até o ponto de onde a gente pode pensar que ele se tornou um vilão completamente mau. Ele era um artista frustrado que se tornou a pior pessoa da história do mundo. Entre aspas, né? Porque temos pessoas piores. Sabe? Ou Depois tão de todos mais se reunirem quanto. pra acalmar a mente e pensar num plano, o Kaneki tem um tempo pra falar com a Touka. E ela pergunta se ele é virgem. Isso tem um ponto, eu juro. Ele cospe o café dele, ela fala pra ele não esquecer de limpar e fala que ele parece prestes a morrer. Ela diz que a única pessoa que acha que seria melhor se o Kaneki morresse era o próprio. Ela disse que quando fosse a hora, ela deixaria ele... Você sabe, ele começa a dizer a visão dele sobre os fatos, como sentia que se ele tirasse os olhos dela por um segundo, ela ia lutar e morrer em algum beco. Ela disse que sentia o mesmo sobre ele. E antes de continuar a conversa sobre amor, nós somos bombardeados com uma notícia terrível. O Furuta basicamente dizimou uma das partições do exército do Kaneki. Alguém bate na porta e Toru Mutsuki aparece. Ele pede para que o Kaneki volte pra CCG, coisa que ele prontamente diz não. Ele ataca o Kaneki de surpresa com suas adagas, que tinham supressores de RC, o que é quase um veneno para Ghouls. A luta continua. Se fosse um simples 2 contra 2, o resultado era óbvio, mas Olgais, crianças que foram submetidas ao mesmo experimento que o Kaneki atacam. Eles são muitos, então o Kaneki e a Touka decidem recuar. Eles conseguem, se vêm sozinhos no refúgio. Então, depois de 124 capítulos de espera, pela primeira vez em tempos, esses dois podem agir como humanos pelo menos uma vez, tanto que o Kaneki chora com isso. O tempo passa e ele continua agindo como um rei pros Ghouls, até que chega um convite, uma carta que convida ele diretamente para uma armadilha. Mas antes de ir, um companheiro acaba deixando escapar que a Touka vai ter um filho. Tudo isso enquanto ele tá cada vez envelhecendo mais rápido, sem saber quanto tempo ainda resta. Então, antes de sair pra qualquer coisa, ele e a Touka se tornam noivos, e logo depois ocorre um casamento. Não muito tempo se passa depois disso, e o subterrâneo começa a ser atacado por um grupo de Olgais controlados por Mutsuki. Touka e Hinami são emboscadas pelo esquadrão do Juzo. A Hinami deixa ela fugir, e quando ia ser morta pelo Juzo, o Kaneki aparece. Assim começa uma luta de 2 contra 1. Kaneki contra Juzo e Hanbi. Eles vestem suas aratas e o Kaneki se prepara. Ele pensa que, analisando essa situação, ele não sabe quem deve agradecer, mas pelo menos dessa vez ele pode proteger as duas. Ele pensa que viveu só pra esse dia, e então ele perde. No chão ele começa a implorar pro seu corpo se curar, enquanto o próprio Furuta testa a derrota dele. Tudo começa a ruir. Essa não é a primeira vez que ele perde. Desde antes é difícil achar uma luta crucial em que ele tenha vencido. Ele começa a criar cenários na mente dele, onde ele se vê num torneio de artes marciais. Ou quando o Juzo foi pegar doces que o Raize tinha, ele se imagina matando ali mesmo. E descobrimos que estamos na mente do Kaneki, onde isso estava sendo apresentado pelo Raize. O próprio Kaneki fala que
isso não era nada mal, mas o Reaper fala pra eles pararem de palhaçada. O Kaneki humano fala que o Juzo não é uma pessoa ruim, ele que é. Todos eles olham pro chão e perguntam, o que devemos fazer? O Reaper coloca a culpa no Kaneki por vir sozinho pra uma armadilha, mas ele fala que não poderia só cancelar a missão baseado em sentir que algo ruim aconteceria. O Reaper diz que nas horas cruciais ele sempre escolhe a si mesmo. Quando a Antenko foi atacada, ele quis lutar e salvar todo mundo, e graças a isso estamos aqui, sendo que ele podia muito bem fugir e viver feliz com seus amigos. Já o Raiz protesta. Ele fala que se isso não tivesse acontecido, eles não conheceriam os Queens, que são basicamente a família dele, mas o Reaper rebate que se eles não tivessem se conhecido, o Shirazu ainda estaria vivo. Eles reclamam com ele sobre ele esquecer a Hinami na prisão, mas ele grita falando que não pode salvar todo mundo, então eles decidem recapitular. Eles perderam a batalha e um fator decisivo foi o Abara, então o Kaneki fala pra eles matarem ele. Eles começam a discutir até que uma fala sobressai a sala inteira. Eu não vou poder ver a Touka de novo? Eu quero ver a Touka. Eu também. Eu também. Entraram, as personalidades dele entraram em um ponto comum. Eu também. Consegue respirar? Consigo. Ainda tem força pra morder? Tenho. Consegue rastejar? Sim. Então Kaneki arranca o rosto de um Ogai com os próprios dentes. Ele começa a matar e devorar Ogai por Ogai. Mutações ocorrem no corpo dele que o tornam um dragão, que toma a cidade inteira e se enrola na torre da CCG. Ele continua causando destruição. Um apocalipse começa. Ghouls e humanos se escondem. Dias se passam com eles pensando em contramedidas. A resposta para esse problema era tirar o Kaneki daquilo. Então o resto ia se decompor. Porém, como a Shelly é dentro dessa criatura gigantesca? Eles estavam pensando nisso. A primeira conclusão era olhar perto dos olhos, já que é um padrão visto em Ghouls. Porém, quando a Touka conversava com Hide, ela lembra que tinha dado o anel de casamento pro Kaneki. Então seria mais fácil procurar pelo anel do que pelo próprio Kaneki. Mas quando eles acham, Toro ataca a Touka e o dragão volta a agir. Ele espelha criaturas que lembram algo. Então vamos pra dentro da mente dele. Ele está num tipo de casa. Ele sai e vê inúmeros portões, todos inundados, até que ele vê a Rise. Ela pergunta se ele vai a algum lugar e se vai matar alguém. Ele fala que quer sair pra salvar todo mundo e criar um mundo novo a partir da conversa. A Rise responde que ele só quer ser um ditador. Como que ele quer criar um mundo onde Ghouls e humanos possam coexistir se ele, um Ghoul, causou tanto sofrimento? Ele não entende, então eles dão as mãos e ela passa todo o sofrimento que ele causou pra mente dele. E agora Caraca, que ele que tá maneiro. em pânico, ela diz que agora que ele quer agir, que já é tarde demais, é inútil. Pessoas morreram por causa dele. Era melhor ter ficado quieto desde o começo. Ela repete a história que já ouvimos. A Rise fugiu de onde ela veio por ser considerada inferior, então ela foi capturada novamente pelo Furuta e dividida em vários caixões diferentes. O Kaneki matar e absorver cada um deles foi o que trouxe ela aqui. Foi o que criou o dragão e matou toda essa gente. Ele disse que não sabia que isso ia acontecer, então ela pergunta se tá tudo bem matar se você não sabe. Se tá tudo bem você causar dor e sofrimento se você é ignorante. Ela começa a murmurar se o Kaneki é uma pessoa boa ou não, até o ponto onde ele se ajoelha e aceita que só queria que alguém precisasse dele. O Kaneki fala que mesmo agora, com tanta gente morrendo, mesmo que ele tenha perdido tanta gente, ele não odeia Rise. Que tudo o que aconteceu até agora foi necessário para que ele conhecesse as pessoas que eram gratas por conhecer ele. Então mesmo agora ele não consegue No fim era tudo egoísmo. odiar ela, já que a maldade que a Rise fez o trouxe até aqui. Até a felicidade. Até que enfim eles tiram Kaneki dessa coisa. Então, como resposta, o corpo do dragão, ao precisar de um novo núcleo, reconstrói a Rise. E esse era o objetivo do Furuta. Depois de um dia, o Kaneki acorda e decide ver a cidade. Ele descobre que o dragão está expelindo criaturas que transformam humanos em ghouls. Então eles decidem tentar parar com isso. Explorando os interiores do dragão, ele se encontra com o Furuta. Esse que se faz de encurralado por um tempo, mas logo puxa sua arma e começa a lutar. O Furuta começa a falar de todas as vezes que o Kaneki falhou. E fala que ele vai falhar mais uma vez essa noite. E então ele é derrotado. O Furuta olha para o Kaneki e pergunta se ele já sentiu que tudo era sem sentido. Desde criança ele pensava que coisas como viver, morrer, criar, consumir não tinham nenhum valor ou sentido. Que ele, seus filhos, amigos e até inimigos iam morrer um dia. Nada daquilo ia existir. E depois de dizer tudo isso ele pergunta: você riria se eu dissesse que queria ter uma vida normal? Nós vemos o passado dele. Ele brincando com a Rise, um tempo onde ele era feliz de verdade. Uma alternativa, onde ele se casou com ela, teve filhos, e assim ele morre. Após isso, o Kaneki volta a buscar o centro do dragão. Ele luta incansavelmente até achar, e quando ele acha, ele dá um fim a isso. O tempo passa e nós recebemos a informação do que cada um tá passando para reformar o mundo. Ghouls e humanos coexistem. É claro que existem aqueles que ainda não aceitam isso, principalmente no lado dos Ghouls. Agora existem comidas sintéticas que Ghouls podem comer, enquanto isso dá maneiras de mudar o paladar dos Ghouls, para que eles possam comer comida humana. A filha do Kaneki nasceu e ela também é uma meio humana, que nem o Arima. A Touka vira uma dona de casa, e enfim eles podem viver suas vidas. E é aqui que Tokyo Ghoul acaba. Essa obra sempre significou muito para mim. E mesmo Você quer terminar...
vocês Trágico. leem. Eu não abordei Terminou tudo bem. aqui. Os personagens secundários têm seus arcos próprios, como o Uri, que tem uma mudança gigantesca de personagem, mas o incrível é como certos arcos se repetem de maneira circular. Você vê vários personagens passando pelo mesmo que o Kaneki e como eles reagem. Por exemplo, só de glorificado e torturado tem 3 personagens que eu me lembro agora, fora o Kaneki. E é incrível ver como cada um deles reage e muda. O Uri, por exemplo, sempre teve essas entrelinhas de pensamentos. De começo era só insultos em sua maioria, comentários odiosos, logo depois começaram a ser lógicos e por fim viraram elogios, até que não existiram mais. Todo mundo ali tem seus próprios motivos pra ser o que é, mas o que mais me encanta nisso tudo é o Kaneki, as voltas que ele dá e como ele se questiona e questiona os próprios pensamentos. Quando ele tenta salvar todo mundo, quando ele entende que não pode fazer isso e decide focar apenas em uma pessoa, ele é um personagem tão incrível e evolui tanto que ele deveria estar ao lado dos outros seinens, mesmo que nem todo mundo ache isso. Esse vídeo não é pra testar um ponto, mas sim pra mostrar o que eu senti vendo essa obra e quem sabe te fazer sentir algo. Enfim, esse é Tokyo Ghoul. Espero que tenham gostado dessa minha carta de amor a essa obra tão linda. Ah, que maneiro, cara. Pô, parabéns pelo vídeo. Qual é o nome dele mesmo? É o Al, né? Cal. Parabéns pelo vídeo, Cal. Vídeo maravilhoso. Me fez me aprofundar muito bem dentro do personagem e dentro da história. Ou, na verdade, dentro do que o anime quer passar. Porque é um anime, é um seinen, né? Sobre traumas, sobre o psicológico e sobre questionamentos de ética, moral. Eu gostei bastante quando ele se dá conta que ele estava salvando as pessoas, não porque ele queria salvar ele queria, mas ele estava salvando porque ele queria que as pessoas precisassem dele. E aquele negócio do pertencimento, né? A gente tem essa necessidade de pertencimento e a gente precisa ser reconhecido pelo outro. Porque, por exemplo, você é um professor porque você tem alunos, você é pai porque você tem filho. Eu sou um youtuber aqui porque vocês me assistem. Então, por mais que nós queremos ser deslocado da sociedade, o cara que é autossuficiente, nós sempre temos essa necessidade de pertencimento e o Kaneki tem bastante dessa necessidade de pertencimento, tanto que a cabeça dele é quebrada e ele volta, mas ainda assim, até dentro dele, ele faz uma reunião, que eu também gostei muito, muito dessa parte da reunião, onde eles encontram um ponto em comum. Aí ele encontra o que ele quer, que é rever a namorada, a esposa dele, e essa necessidade de pertencer, de ter, é algo constante dentro do Kaneki, porque ele foi muitas e muitas vezes maltratado por quem deveria cuidar dele, pela mãe dele, pela tia dele. Ele tem toda uma trajetória, tanto que ele vê uma figura paterna do cara que espancou ele, torturou ele e apagou a memória dele. Eu achei um personagem muito interessante. É aquele negócio que eu falei, né, do personagem esférico dentro de um roteiro. É um personagem com muitas camadas que vão se entrelaçando e tornando a história ainda mais interessante. Essas viradas dentro da história, principalmente essa virada de a gente começar a acompanhar um personagem novo depois de descobrir que era o Kaneki o tempo inteiro, deve ter sido muito interessante para quem acompanhou o mangá. E eu me amarrei e achei bem psicológico e bem profundo. Se você curtiu, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal para você assistir e valeu!